fim dos tempos. A figura mostra um relógio especial com 24 tempos. Cada tempo é chamado de hora. Vemos aqui as 24 horas do dia. No relógio comum 2 voltas são dadas para se completar um dia. Mas nesse relógio uma volta completa marca um dia. A numeração interna, no sentido horário, mostra as horas como descritas na Bíblia. Por exemplo, vemos a terceira, a sexta, a nona e a 1ª hora do dia, como Jesus disse na parábola dos trabalhadores na vinha. Já a numeração externa mostra as horas como utilizamos atualmente. Na parte de baixo do relógio vemos 6 horas da manhã, o início de período claro do dia. Do lado esquerdo vemos o meio-dia. Acima vemos 18 horas, o início do período escuro do dia. E do lado direito vemos a meia-noite, período mais escuro do dia. No relógio de Israel o período claro do dia se inicia às 0 horas, enquanto que no relógio ocidental se inicia às 6 horas. Há uma diferença de 6 horas. O dia era dividido em 2 partes. Boker, manhã, parte laranja do relógio, e Erev, tarde, parte azul do relógio. Boker inicia às 0 horas, ao nascer do sol, e termina na 12ª hora do dia, ao pôr do sol, correspondente às 18 horas. Erev inicia ao pôr do sol, na 12ª hora do dia, correspondente às 18 horas, e termina ao nascer do sol, na 24ª hora do dia, correspondente às 6 horas da manhã. Erev é dividida em 4 partes de 3 horas cada. São as 4 vigílias da noite. Na cor vermelha, a vigília chamada tarde. Em marrom, a vigília meia-noite. Em verde, a vigília cantar do galo. Em azul, a vigília chamada manhã. Por exemplo, a vigília chamada meia-noite inicia na 15ª hora do dia, correspondendo às 21 horas, e termina na 18ª hora do dia, correspondendo às 24 horas, meia-noite. Boker, o período claro do dia, também é dividido em 4 partes iguais de 3 horas cada. A primeira parte vai das 0 horas à 3ª hora do dia. A segunda parte vai da 3ª hora do dia até a 6ª hora do dia. A terceira parte vai da 6ª hora do dia até a 9ª hora do dia. A quarta parte vai da 9ª hora do dia até a 12ª hora do dia, que está destacada em laranja para frisar que Jesus a dividiu de forma diferente. Na quarta parte clara do dia, a hora 1ª, um homem contratou trabalhadores após decorrer 2 tempos desde a última contratação, a hora 9ª. No ano 33, numa sexta-feira, a hora 9ª, Jesus morreu. De sua morte para cá se completará exatamente 2 tempos de 1000 anos em 2032. Então, na quarta parte clara do dia, a contar da hora 1ª, restará um período de tempo incerto de trabalho na última hora. Este 12º período destacado em preto em Boker, que designamos de última hora, é um verdadeiro mistério. Se esse último período de trabalho será contado em anos, meses ou dias ninguém sabe. Da hora 6ª à hora 9ª temos 3 tempos. Da hora 9ª à hora 1ª temos 2 tempos. Da hora 1ª até a hora 12ª temos um tempo. É uma contagem regressiva. 3, 2, 1. Vigiai, pois. A quarta vigília da noite é bem marcada na Bíblia. Jesus se preparava em oração no monte pelas madrugadas. Ele foi ter com os discípulos na quarta vigília da noite andando por cima do mar. A parábola diz que pela madrugada um homem, pai de família, saiu a contratar trabalhadores para o trabalho na vinha por um dinheiro. O período de trabalho estava para iniciar ao raiar da luz. Jesus dizia: "Vinde, que farei de vós pescadores de homens." No raiar da luz, no início da primeira hora do dia, correspondendo às 6 horas da manhã, se inicia o período de trabalho que se estende até a 12ª hora do dia. 12 horas de trabalho. Os primeiros trabalhadores da vinha não foram chamados de ociosos na parábola. Os discípulos e apóstolos foram chamados pelo Senhor Jesus para esse nobre trabalho. Jesus dizia: "Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus." A terceira hora do dia, o pai de família contratou trabalhadores ociosos para a vinha. Na parábola das bodas foi dito aos convidados: "Vinde, tudo está preparado, os bois e cevados já mortos." Mas os convidados começaram a se escusar-se. Por fim, à terceira hora do dia, correspondendo às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado por nossos pecados. O cordeiro estava preparado para o Calvário.
À hora sexta, novamente, o pai de família sai e encontra trabalhadores ociosos, e os chama para trabalhar na sua vinha por um dinheiro. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Na parábola das bodas, um certo rei disse ao seu trabalhador sair depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. À hora sexta, após a crucificação, houve trevas até a hora nona. Ainda, à hora nona, o pai de família sai e encontra outros trabalhadores ociosos, e também os chama para trabalhar por um dinheiro. Na parábola das bodas, o rei disse ao seu trabalhador sair pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Ainda há lugar. À hora nona, Jesus morreu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e muitos santos ressuscitaram. À hora undécima, o pai de família ainda encontra trabalhadores ociosos, e pergunta por que estáis ociosos todo dia? E os chama para a vinha, para receber o que for justo. Na parábola há uma preocupação em trabalhar enquanto há luz, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A hora undécima é a última hora de trabalho. Aproximando-se a 12ª hora, à noite, todos os trabalhadores foram chamados para receber o salário. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O escritor não numerou as trombetas, sendo que uma numeração é posta na divisão dos capítulos pelo organizador dos textos. Não há uma sequência cronológica entre elas. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas do que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Há uma aparente simultaneidade cronológica no toque das trombetas pelos 6 primeiros anjos. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Nos tempos do relógio, esta trombeta toca exatamente entre a primeira e segunda vigília da noite, na primeira hora da vigília chamada meia-noite. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, que se abriu, de onde subiu fumo, como de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar, e vieram gafanhotos para fazer dano aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Os homens buscarão a morte, e não acharão. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do Cristo, e ele reinará para todo sempre. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e vi um novo céu, e uma nova terra. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará,
e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eis que faço nova todas as coisas. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Observem, nos tempos desse relógio, a 7ª trombeta toca justamente entre a 2ª vigília e 3ª vigília da noite, à meia-noite. Na parábola do servo vigilante, Jesus disse: e se vier na 2ª vigília, e se vier na 3ª vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Em 1 Coríntios, escrita provavelmente em 55 d.C., o apóstolo Paulo disse, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que foi dito por Paulo quando o livro de Apocalipse sequer tinha sido escrito. Maranata, o Senhor Jesus, vem.